No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o caso da família Watts, um dos casos mais brutais dos Estados Unidos. No final do vídeo vocês vão entender por quê. Então, bora pro caso? Esta é Shanann Catherine Watts. Ela nasceu no dia 10 de janeiro de 1984 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ela era a filha de Frank e Sandra Husek e tinha um irmão mais jovem, Frank. Shanann era uma mulher muito independente, sempre trabalhou e sempre foi muito bem sucedida. Ainda muito jovem, ela se casou, mas ela teve um casamento bem conturbado que a deixou bastante triste, bem chateada mesmo. Ela ficou pouco tempo casada e logo se separou. Apesar dela estar vivendo um momento bem difícil da sua vida por conta da separação, ela continuava forte e confiante. Inclusive, ela estava trabalhando numa empresa na área de recursos humanos, batalhando em busca de realizar o grande sonho da sua vida, que era o de construir a sua casa com o seu próprio dinheiro. E aos 25 anos, muito jovem, ela consegue realizar o seu sonho. A sua casa própria fica pronta e paga com o seu dinheiro. Enfim, em meados de 2009, quando a sua casa ficou pronta, ela estava vivendo a melhor fase da sua vida. Parecia que finalmente tudo ia bem na vida dela. Até que após algum tempo, ela começa a adoecer com certa frequência. Ela descobriu que estava com lúpus, uma doença autoimune que não tem cura, apenas tratamento. Shanann e sua família ficaram muito abalados com o diagnóstico, mas a sua família não saiu ao seu lado nem um minuto, dando o total apoio que ela precisava naquele momento. Nesta mesma época, em suas redes sociais, ela recebe uma mensagem de pessoas que talvez você conheça. Ela olha, mas não dá muita atenção, até que um homem envia uma solicitação de amizade para ela, mas ela não conhece esse homem. Mas como já tinha aparecido no Facebook essa sugestão, ela resolveu aceitar por achar que talvez ela tivesse conhecido esse rapaz em algum momento da sua vida. O nome dele era Christopher Lee Watts. Eles começaram a conversar pelo Facebook, trocar ideias, mas ela fazia de tudo para que a conversa não desse sequência. Ela dizia que estava doente, que estava fazendo um tratamento médico, que não podia se encontrar com ele, mas nada adiantava. Mas mesmo assim ele continuava insistindo. Ele insistiu tanto que ele até conseguiu convencê-la a deixar que ele a acompanhasse em algumas consultas médicas. E aí ela acabou se apaixonando por ele. Então eles começaram a namorar e em 2012 eles se casaram. E eles estavam super felizes, um casal super contente com o casamento. Toda a família de Shanann estava super feliz, todos compareceram ao casamento. Eles realmente gostavam do Chris, o tratavam como se fosse um filho. Diferente da família de Chris, que não gostavam dela. Nem ao casamento eles foram. Principalmente a mãe e a irmã não gostavam dela. Eles achavam que ela era muito mandona, muito autoritária para se casar com Chris. Realmente eles não queriam o casamento. E além disso, eles não gostaram que o casal foram embora morar no Colorado. Eles queriam que Chris ficasse na Carolina do Norte junto deles. Bem, com toda a rejeição da família de Chris, o casal passou a residir em Frederick, uma cidade no estado de Colorado dos Estados Unidos. No dia 17 de dezembro de 2013, Shanann dá à luz a sua primeira filha, Bella Marie. E no dia 17 de julho de 2015, ela dá à luz a Celeste Catherine, a segunda filha do casal. Tudo ia bem, eles pareciam uma família feliz. Chegaram até a sair em reportagens de família, como uma das famílias mais felizes dos Estados Unidos. Porém, depois de algum tempo, eles passam por uma situação financeira bem difícil. Eles chegam até a decretar falência. Depois de algum tempo, Chris consegue um emprego numa plataforma de petróleo e Shanann consegue um emprego de revendedora em uma empresa. E aí eles conseguem se reestruturar. Ela, nessa empresa, consegue trabalhar em casa. Então ela consegue conciliar o trabalho com a vida em casa e ainda cuidar das filhas, que era o que ela realmente queria. Shanann gostava muito de postar nas redes sociais. Estava sempre colocando vídeos, fotos da família. Chris e as meninas também apareciam nas postagens, sempre como se fossem uma família feliz. No dia 11 de junho de 2008, Shanann faz uma postagem no Facebook de um vídeo dizendo que ela estava grávida novamente.
Chris e as meninas ficaram super contentes e ansiosos com a possibilidade de terem um irmão, de ter um novo bebê dentro de casa. Uma semana depois, Shannon posta outro vídeo no Facebook da sua primeira ultrassom. E na legenda dessa postagem ela coloca que Chris é o melhor pai que ela poderia ter escolhido para os seus filhos. Shannon era completamente apaixonada por Chris. E apesar deles aparentarem um casal perfeito e uma família feliz, dentro de casa as coisas não iam tão bem como aparentavam. Chris, há algumas semanas, estava mais frio e distante. Shannon achava que com a sua gravidez as coisas melhorariam e com o tempo ele voltaria a ser como era antes, ficaria mais próximo a ela e à família. Ela achava que poderia estar fazendo alguma coisa que estivesse prejudicando o casamento de alguma maneira. E sempre ela perguntava ao Chris se tinha alguma coisa errada e ele sempre respondia que não tinha problema nenhum, que eram tudo coisas da cabeça dela, que estava tudo normal. Ela chegou até a pensar que o jeito mandão dela, a personalidade forte, poderia estar atrapalhando o casamento de alguma forma. E ela sempre perguntava isso a ele se o incomodava de alguma maneira. E ele dizia que não, que estava tudo normal. No dia 27 de junho de 2018, Shan e as crianças resolvem fazer uma viagem de férias para Carolina do Norte. Iam ficar por lá aproximadamente 5 semanas. Chris não pôde ir porque ele tinha que ficar trabalhando. Durante a viagem de férias, ela passa a maior parte do tempo na casa dos seus pais. Mas mesmo Chris estando longe, não ter ido acompanhando na viagem, ela resolve passar uns dias na casa dos pais de Chris e leva as crianças para ficar mais próxima dos avós nesse período. Mas lá ela acaba brigando com a sogra, porque a avó das meninas oferece para elas um sorvete com um ingrediente que a Celeste tinha alergia. A briga foi tão feia entre elas que a mãe de Chris a expulsou de casa, cortou relações com elas. Nem as meninas ela ia ver, nem nos aniversários, nem fazer visita. Cortaram relações de verdade. Chris, quando ficou sabendo da briga, não gostou da maneira como que a Shannon tratou a sua mãe. E a Shannon ficou muito triste, porque ela achou que o Chris fosse entender e ficar do lado dela. E Chris, mesmo distante, longe dela e das crianças, não ligava, não mandava mensagem, parecia que nem estava sentindo saudade dela e das meninas. No dia 31 de julho, Chris chega na Carolina do Norte para passar o finzinho das férias e aproveitar junto com a Shannon e com as crianças. Shan mandou uma mensagem para sua amiga, dizendo que estava muito triste desde que Chris tinha chegado para o encontro delas nas férias. Ele não tinha dado um beijo nela, não tinha se aproximado dela e ela estava achando isso tudo muito estranho. Parece que ele nem tinha ficado com tanta saudade dela e das meninas, porque eles nunca tinham ficado tanto tempo separados. Essa indiferença que o Chris estava tratando ela estava deixando ela extremamente chateada, muito triste. Como o Chris chegou e não demonstrou que estava sentindo saudade nem dela e das meninas, nem ao menos tocou a Shannon, ela achava que talvez ele pudesse estar tendo um caso, que ele poderia ter uma amante. E ela continuava angustiada e triste, sempre perguntando para ele se tinha alguma coisa, o que estava acontecendo. E ele nunca falava nada, sempre respondia que estava tudo normal, que tudo isso era coisa da cabeça dela, sempre dizendo a mesma coisa. Bem, as férias acabaram, eles voltam para casa e Shannon procura um médico para fazer um ultrassom para ver se está tudo bem com o neném e decide que ela não vai saber o sexo do bebê porque ela quer fazer um chá revelação. Ela percebe que Chris acompanha ela até o médico, mas que ele não está muito contente, ele não está muito feliz. Ele acompanha ela, mas na verdade parece que ele está bem distante. Ela fica muito chateada com essa situação, que ela gostaria que ele estivesse mais presente. Ela fica muito chateada com isso e desiste do chá de revelação e pede para a médica ali mesmo no ultrassom dizer o sexo do bebê, porque ela fica muito triste com a reação, com a atitude do Chris. E a médica diz que o sexo do bebê é um menino e o nome do bebê seria Nico Watts. E os dias iam se passando e Shannon cada dia mais triste e chateada com a situação.
Ela chorava todos os dias, ela não entendia porque há alguns meses o marido dela era tão carinhoso e tão presente e agora tão seco e distante. Ela não entendia o que estava acontecendo, ela queria saber se ela podia fazer alguma coisa, mas ele nunca dizia, ela chamava para conversar e ele não queria. E cada vez que o tempo passava, cada dia mais a situação ficava mais difícil ainda. No dia 9 de agosto de 2018, Shan vai viajar para o Arizona a trabalho com sua amiga Nicole. Chris fica em casa no final de semana com as filhas Bella e Celeste. Durante a viagem de trabalho, as amigas faziam de tudo para tentar ajudar a Shannon. Sabiam que ela não estava muito bem, que ela estava triste, ela dizia que estava sem apetite e elas tentavam animá-la, tentavam fazer com que ela comesse, porque elas estavam realmente preocupadas, tanto com a Shannon quanto com a gravidez, quanto a saúde do bebê. Um dia antes de voltar para casa, ela recebe no seu celular uma mensagem acusando o pagamento em um restaurante. Esse cartão era dela e do Chris. Ela pergunta a ele com quem ele estava no restaurante, já que o valor era alto. E ele desconversa, não responde mais as mensagens dela. No dia 13 de agosto de 2018, Shan volta de viagem às 2 da manhã. Sua amiga deixa ela em casa e Shannon diz que no dia seguinte vai ao médico para ver como é que está a gravidez, porque ela estava bem preocupada com o neném. Sua amiga diz a ela que tudo bem, que ela deveria realmente procurar um médico, mas que assim que ela chegasse do médico, que era para ligar para que ela não ficasse preocupada, porque ela queria saber como ela e o bebê estavam. Shan concordou, elas se despediram e Shan entrou em casa. Essa foi a última vez que as amigas se encontraram. Na manhã do dia seguinte, como Shannon não ligou para a amiga, Nick começou a ligar para ela e ninguém atendia. E ela achou muito estranho, porque Shannon não largava o celular, estava sempre com ele. Então, preocupada, ela resolve ir até a casa do Shannon e ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ela chama, toca a campainha, bate a porta e nada. Ninguém responde. E aí ela vê que o carro da amiga está na garagem. Ela continua batendo na porta, continua chamando. Aí ela fica cada vez mais preocupada porque ela acha que a Shannon poderia estar passando mal e estar sozinha dentro de casa. Então ela decide chamar a polícia. A polícia chega, também chama, bate a porta, toca a campainha e ninguém atende. Mas sem autorização, a polícia não pode invadir a casa. Então eles decidem ligar para Chris, que está no trabalho. E ele diz por telefone que Shannon disse a ele que ia visitar um amigo e mais nada, que ele só sabia isso. A polícia diz para ele que talvez ela não tenha nem saído de casa, porque o carro ainda estava na garagem. Então Chris vai até a casa, entra e depois de algum tempo ele abre a porta para que os policiais e a amiga dela, Nick, entrem na casa. Eles entram e começam a procurar. Nick encontra o celular da Shannon e acha muito estranho porque ela não sai sem celular. E a bolsa com documentos e dinheiro também estava lá. Aí a polícia pergunta ao Chris se ele está sentindo alguma falta de alguma coisa dentro de casa. E ele diz apenas que a aliança da Shannon está na mesa de cabeceira no quarto e que o paninho que as filhas usavam para dormir não estava mais lá. Chris disse também à polícia que a sua esposa poderia ter fugido. Na noite anterior, eles tiveram uma briga muito feia, ela ficou com muita raiva, então ela poderia ter pego as crianças e ter fugido. Enquanto eles conversam, o vizinho da casa ao lado chega e diz a Chris e à polícia que ele tem uma câmera de segurança e se eles quiserem ver as imagens que eles poderiam até lá. Chris e a polícia concordam e vão à casa do vizinho para ver as imagens. As filmagens mostram que por volta das 5 da madrugada, Chris coloca alguma coisa na caminhonete e sai. E a partir desse momento, ninguém mais entra e ninguém mais sai da casa. O vizinho, sozinho com o policial, diz que deve estar acontecendo alguma coisa, porque o Chris ele não age assim normalmente. O policial diz ao vizinho que ele pode estar agindo dessa forma porque a sua esposa e suas filhas desapareceram. O caso toma uma proporção imensa na cidade nos dias que se seguiram. Chris chega até a dar algumas entrevistas na televisão dizendo e pedindo para que as crianças e Shannon voltem, porque a casa não é mais a mesma sem elas. Chris é interrogado pela polícia algumas vezes e no dia 15 de agosto ele concorda em passar pelo polígrafo, um detector de mentiras. Mas ele é reprovado no teste. A polícia pergunta se ele tem uma amante e ele também diz que não.
Só que nesse momento ele não tem mais como negar, porque a polícia, além de afirmar que ele tem uma amante, já sabe até o nome dela, Nicole Cashin. Ela tinha 20 e poucos anos, eles trabalhavam na mesma empresa e lá que eles se conheceram e começaram a se encontrar. Ele dizia para ela que estava se separando de Shanann. Inclusive, nas semanas de férias que Shanann ficou ausente com as crianças, eles se encontravam, estavam sempre juntos e andavam por aí como se fossem realmente um casal. Ela chegou até ir à casa dele. Inclusive, era com Nicole que ele estava no restaurante quando chegou a mensagem no celular de Shanann durante as férias. Nicole foi interrogada pela polícia. Ela disse que não sabia de nada, que Chris mentia muito para ela e que tudo ela estava acompanhando através das reportagens na televisão. A polícia ainda investigou o celular dela, mas não encontraram nada que a comprometesse e a dispensaram. Como ele não passou no polígrafo, a polícia acaba pressionando o Chris e diz para ele que sabiam que no dia 13, no dia que a esposa e as filhas haviam sumido, que ele havia ligado na imobiliária e colocado a casa à venda e teria também ligado na escola onde as meninas estudavam para dizer que elas não estudariam mais lá a partir daquele ano. E também viram que ele fez ligações para Nicole dizendo que eles passariam o resto da vida juntos. Chris continua negando tudo e pede para chamar seu pai. Quando seu pai chega e eles ficam a sós, ele diz ao pai que teve uma briga muito feia com a Shanann na noite do dia 13, que ela ficou muito brava porque ele disse que queria se separar e com raiva dele, para se vingar, ela tira a vida das duas filhas. E ele, com raiva dela por ela ter feito isso, faz o mesmo com ela, tira a vida dela. Ele conta essa mesma história para os investigadores que não acreditam nele. E aí, nesse dia, depois de tanta pressão, ele acaba confessando onde estão os corpos. Mas ele continua afirmando que não fez nada com as meninas, que ele somente matou a Shanann e nada com as meninas. A partir desse momento, Chris é preso. Eles foram até o local onde Chris disse que elas estavam. Era na plataforma de petróleo onde ele trabalhava. E assim que chegaram, os policiais realmente encontraram os corpos. No dia 6 de novembro, com medo de pegar a pena de morte, Chris resolve confessar o crime. Segundo ele, na noite do dia 13 de agosto de 2018, quando Shanann chegou de viagem, eles ficaram juntos, tiveram relações sexuais e logo em seguida ele diz a ela que queria o divórcio. Ela fica com muita raiva, briga com ele, pede para que ele saia da casa imediatamente e diz que a partir daquele momento ele nunca mais veria nem ela e nem as meninas. Chris disse que não a amava mais e a estrangulou até a morte. Com um barulho, Bella, a filha mais velha do casal, foi até o quarto e perguntou ao pai o que estava acontecendo. E ele disse que não era nada. Então Chris pegou Shanann, enrolou em um lençol e colocou no carro. Em seguida, pegou as meninas e colocou no banco de trás do carro também. Durante o caminho, as meninas sentadas no banco de trás choravam assustadas e perguntavam pela mãe. E ele dizia que ela estava bem, que estava tudo bem. Gente, ele demorou 50 minutos no caminho até chegar à plataforma de petróleo onde ele trabalhava. E em nenhum momento, acreditem, ele se arrependeu, pensou em voltar para trás, pensou em desistir do que ele estava fazendo. Quando chegaram na plataforma de petróleo onde Chris trabalhava, ele pegou o paninho de dormir de Celeste e colocou em seu rosto. E aí vocês imaginam o que ele fez. Bella, a filha mais velha, perguntou pela irmã, já estava chorando e assustada. Ele pegou o paninho e fez a mesma coisa. E ela ainda pedia clemência ao pai. Papai, não. Gente, de arrepiar, né? Chris enterrou Shanann numa cova rasa e jogou as filhas Celeste e Bella num tanque de petróleo. As meninas tinham entre 3 e 5 anos de idade. Durante sua confissão, ele não mostrou nenhum tipo de arrependimento. Apenas disse que se não tivesse encontrado Nicole, ele jamais teria percebido que o seu casamento estava ruim. No dia do julgamento, os pais de Shanann se pronunciaram e disseram a Chris que as três o amavam muito. Que Shanann era uma esposa fiel e extremamente apaixonada e que Bella sempre dizia que o pai era o grande herói da vida dela.
Já os pais de Chris disseram a ele que mesmo ele tendo feito o que fez, eles o perdoavam e o amavam muito. Chris não quis se pronunciar em nenhum momento. No dia 19 de novembro de 2008, Chris Watts é condenado à sentença de 5 prisões perpétuas sem possibilidade de liberdade condicional e ainda mais alguns anos por ocultação de cadáver e por interrupção de gravidez. Nicole Kessinger, a amante de Chris, com medo de represálias, entrou num programa de proteção à testemunha e mudou de nome e mudou de endereço. Os pais de Chris o visitam com frequência na prisão. Dizem que ele sente remorso e que ele se tornou religioso. Crime pesado esse, né, gente? Como é que um ser humano é capaz de fazer uma coisa dessa? Se é que podemos chamar Chris Watts de ser humano, não é? Uma pessoa que comete um crime desse, eu não sei nem de que forma que a gente deva chamá-lo. Se inscreva no nosso canal e deixa aqui um comentário. Qual o adjetivo que você daria a Chris Watts? Ele é louco? Ele é um psicopata? O que vocês acham que é? Coloquem aqui para eu saber o que a maioria de vocês pensam e que para todo mundo possa olhar o comentário e ver o que as pessoas acham dele. Curtam esse vídeo, compartilhem e eu espero vocês aqui no nosso canal para o nosso próximo caso. E se você gostou, deixa aquele joinha que vai ter mais vídeos para vocês aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Beijo!